a empatia, compaixão, parceria e evocação. Evocação é isso que eu estava te falando, a gente conversa com ele. Tu já pensou buscando a tua filha na escola? Tu já pensou tu se formando no 2º grau? Tu já pensou tu voltar a ler? É essas coisas que concorrem com o uso da substância. Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Medvale. Hoje nós vamos contar uma história de superação, de motivação, uma história impressionante de ex-usuário de crack, cocaína, a hoje um profissional da área da saúde. Everton Lisandro, psicólogo aqui no município de Timbó, ele vem contar a sua história. E que história, Everton? É verdade, ex-usuário de crack, cocaína, se afundou em uma das drogas mais destruidoras que nós temos, aliás, todas são, mas o crack literalmente leva a pessoa ao fundo do poço. E hoje, um profissional experiente e com várias graduações na área da saúde, é isso? Boa tarde. Isso. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade. Realmente é um longo trajeto, uma história muito, né, um drama, de aventura, tem várias emoções nessa história, mas, resumidamente, isso começou dos meus 19, 20 anos, que eu conheci, né, a substância, era cocaína. Por um bom tempo, ela supriu questões emocionais minhas. Hoje eu venho atuando, venho trabalhando a questões, isso que eu consigo responder olhando para trás, e que me supriu muitas questões da minha história de vida, né? Supriu, por mais que pai e mãe façam a função, a criança ou adolescente, ele tem necessidades, né, fundamentais, e ele cresce com essas necessidades e algumas lacunas. Então, na época, eu sabia que eu tinha uma visão de mim muito distorcida, me achava muito magro, tive algumas questões relacionadas fui criado por vó, pela minha avó, então algumas coisas de dependência. E quando eu fui apresentado para o mundo, eu achei o mundo muito rebelde, né? Eu não conseguia me enquadrar neste mundo. Então, também conheci outras pessoas, e através do futebol, enfim, eu acabei experimentando a substância. E desse período, resumidamente, começou a trazer prejuízos depois de 2, 3 anos, né? Porque existe o processo de tolerância e de abstinência, neuroadaptação do cérebro, onde uma pessoa que tem depressiva, uma pessoa que perdeu muitas coisas durante a vida, dentro do lar, né? Hoje a gente entende que existe uma relação, né, do uso da substância, com a tua história de vida, com a substância, o efeito de cada substância e o social. Então, eu consigo responder melhor hoje a tua pergunta, né, com o embasamento que eu tenho hoje. Então, uma pessoa que se desenvolve no lar, onde ela teve muitas perdas, onde ela foi invalidado, perdeu pessoas significativas na vida dela, enfim, a gente pode dizer que ele criou uma personalidade mais depressiva. Falta de visão de futuro, dificuldade com autoimagem, né? A TCC traz que a gente existe uma tríade onde eu tenho da personalidade, onde a visão de mim, a visão do outro e a visão do futuro é muito distorcida. Essas são as pessoas com a depressão. E eu hoje, depois também, vários diagnósticos e procurando, procurou responder essas perguntas, que na época eu não entendia nada, né? Então é muito interessante esse bate-bola de hoje e o passado para responder. Bom, então, como eu já tinha essa personalidade depressiva, a cocaína, que é estimulante do sistema nervoso central, quando experimentada e quando usada, ela não é que a substância ela é sempre boa, como tudo, não é droga, é boa, por isso que todo mundo usa, né? Bom é um bolo de chocolate, é um beijo no filho, é você estudar, é você ser valorizado na área de trabalho, é você poder ajudar as pessoas, mas a representação mentais que ela produzia de uma pessoa que não vê futuro, uma pessoa que tem dificuldade com a autoimagem, o efeito da substância atuava nessas questões. Então, daquela minha personalidade muito que eu não gostava, com o efeito da substância, passava a gostar. Só que acontece com o uso, né? Com o uso, isso vai gerando mecanismo de tolerância e de abstinência. Tolerância precisa usar cada vez mais para sentir o mesmo prazer.
Então já vai modificando. A abstinência começa a sentir a falta do uso daquela substância, né? Começa a sentir a falta. E a pessoa, eu sempre brinco quando eu estou fazendo grupo, trabalhos em individual, que muitas pessoas já tinham a percepção de uma droga de vida e encontraram em algum momento um remédio. E depois virou uma vida de droga, né? Eu me atrevo a falar isso, porque precisa entender que atrás de um usuário de substância existe uma pessoa com muita dor, uma dor existencial tremenda, e dependendo do lar que ela veio, como ela foi criada, com os educadores, entendendo que de 0 a 16 anos é onde se forma essas nossas crenças, essas nossas certezas sobre a vida, aí também que vem os nossos transtornos, né? Enfim. Todo usuário de droga, ele passa por essa questão existencial, essa fase existencial, esse problema? Bom, a tua pergunta é muito boa. Isso é uma descoberta dentro do processo. O que a ciência diz hoje é que 88% das pessoas que possuem transtorno mental possuem uma segunda patologia, ou a primeira, que a gente chama de comorbidade. Então, dei o exemplo da depressão, né? Traços depressivos. Uma pessoa que tem TDAH, uma pessoa que tem transtornos ansiosos, ela acaba se identificando mais com a maconha, né? Porque a maconha é relaxante do sistema nervoso. E uma pessoa que é muito depressiva, já fiz muitas entrevistas com atendimento clínicos, que ele diz, cara, eu tentei a maconha, não bateu. Fiquei mais mal ainda. E então ele tinha histórico de vida, dados referentes históricos da vida, apontavam para uma criança ou um adolescente, devido às perdas, apontavam para uma depressão, então fechava, né? Isso que eu estou te falando é a TCC que traz, é o estudo do Aaron Beck, onde ele relacionou, isso é o novo, isso digo para você que é um pulo do gato, digamos, que é uma nova maneira de olhar para esse transtorno. Eu precisei sair da atmosfera catarinense, né? Aqui tem comunidades terapêuticas muito boas, mas elas precisam evoluir ainda mais, né? Até porque, quando que você foi procurar esse processo entre usar a cocaína, cair no crack e procurar ajuda? Então, mediante aos prejuízos do uso da substância, perdi tudo. Mulher, filho, família, emprego, dignidade, problema com justiça, tudo que você pode pensar de prejuízos sociais, financeiros, econômicos, políticos, é essa pressão que eu falei no começo, pressões interna e externa. Pressões externas são essas que eu falei. Internas é angústia, mágoa, rancor, raiva, não se aceitar. Essas coisas fazem a pessoa ir. Então, ela tem o desejo, né? Então, e isso que é o motivador para procurar ajuda. Então, existe esse processo, né, de que a pessoa precisa entender os prejuízos, ela precisa sentir, perceber esses prejuízos do uso. E você, quando foi pedir ajuda, foi quando você já estava literalmente no fundo do poço? Cada vez que eu fui para o tratamento, é porque eu estava no fundo do poço, sabe? Porque quanto tempo você ficou? Desculpa. Fui 12 anos em tratamento, 12 comunidades terapêuticas no período de 6 meses, 10 anos. Mas usando droga, foram quanto tempo? Então, dentro desse período todo. Nesses 10 anos, enquanto você ia... Isso, exatamente. Todo esse período de uso, de consumo de substância. Parava, fazia o tratamento, voltava, recaía. Então, como eu disse, nos últimos 10 anos, nesse período, nessa temporalidade, mais dias usando que sóbrio. Eu era um cara inconformado com o índice de recuperação existente. Inconformado. Eu tinha mais gente morta do que viva, amigos. E sempre era culpado, era o usuário. Nunca era a instituição, nunca era o órgão, nunca era o plano terapêutico, nunca era o monitor, nunca era o gestor. Simplesmente era o acolhido que era o culpado da doença dele, sem vergonha, safado e não queria recuperação. E isso me instigou muito. Eu vi que isso era uma narrativa preconceituosa, distorcida da realidade, que precisava estudar, as pessoas precisam conhecer mais. Algumas modalidades de tratamento ainda funcionam na época do telégrafo. Nós estamos na época do WhatsApp, nós estamos na época da informação, nós estamos na época da ciência. Hoje é possível ser muito mais eficiente no tratamento da dependência química. Emerton, você comentou que você foram entre 10 e 12 anos, né, fazendo o tratamento, e nesse período você passou mais tempo usando a substância do que sóbrio.
O que você acha? Por que você acha que isso acontecia, mesmo indo para as comunidades terapêuticas, mesmo buscando o tratamento? O que faltava, o que falta? Qual a sua visão hoje, depois de tanto tempo e de tanto estudo? Perfeito, muito boa a tua palavra, até para a gente, essa tua pergunta, para deixar claro, né, que o tratamento, ele é contínuo, né? Não existe Vida toda. É a vida toda, realmente é uma vida toda. O que acontece é que dentro desse processo tem momentos que você está muito direcionado com o medo do uso da substância. Isso para mim foi muito tempo e não funcionou muito bem. E o que modificou, como eu estava começando a te falar, daquele período para agora, a metodologia que eu tinha como tratamento naquela época, eu denomino como negligente em algumas questões. Que era como? Era baseado em oração, trabalho e disciplina, mas o predominante era as orações. Culto, louvor, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu quero dizer assim, tem pessoas que conseguem se recuperar dessa maneira, né? O que eu percebo que é baixo o índice de recuperação nesse sentido, mas a nossa região de Santa Catarina aqui é o que predomina isso, né? E para mim eu não conseguia, eles me orientavam o que eu tinha que fazer, hábitos, lugares e pessoas, e rezar, eu não consegui mudar o meu hábito, ou mudar o meu vício, digamos assim, né? Porque estudando você vai perceber que vício e hábito para o nosso cérebro ele não distingue, é a mesma coisa. Esse vício é até uma palavra que foi usado mais de forma pejorativa, né? Eu não conseguia mudar os meus hábitos, me apaixonar pelo processo de recuperação. E hoje que a gente passa, que faz o atendimento, é buscar quais as razões internas que a pessoa tem para a mudança. Qual a motivação, né? Qual a motivação? E às vezes ela não consegue. Então não é que uma pessoa não quer, como sempre foi julgada. Se a pessoa não quer recuperar, não, ela ainda não tem razões internalizadas para mudar, ela ainda não está vendo outras questões para mudar. Hoje no meu atendimento, quando eu faço grupo, eu digo para eles assim, primeiro, como essas pessoas têm baixa autoestima e já são muito julgadas, reforçando tudo aquilo que já passaram lá na infância ou na adolescência, que você é um burro, você não sabe nada, você não vai dar nada. Aquele estilo Capitão do Mato no tratamento. Capitão do Mato porque é o ex-negro forreado, a gente chama de Capitão do Mato. Então uma pessoa que passou por um processo de recuperação, onde ela bateu muito, ela vai bater também quando ela está sendo uma pessoa que ela está cuidando dessas pessoas. Ela acredita que o único jeito de ficar sóbrio é aquela maneira, né? Mas voltando, então, a ideia é que trabalhe com essa pessoa. Então, a primeira coisa que eu digo para ele, olha, eu quero dizer para vocês que cada um de vocês que está aqui na minha frente tem muito valor e cada um de vocês sabem fazer coisas excepcionais, que se for falar comigo, vocês vão me ensinar a fazer. Isso você já percebe brilho no olho deles. Porque eu estou dizendo que eles têm um valor. Tem uma capacidade de sair daquela situação. Exato, que eles possuem o transtorno, não o transtorno possui eles. A pessoa que tem o DDAH tem características de um transtorno mental, mas também tem pontos já muito desenvolvidos. Como qualquer outro transtorno, a gente não pode parar de rotular as pessoas. Tem pontos que ela precisa desenvolver, sim, como todo ser humano, mas tem alguns que ela já tem muito. Então, nessa fala inicial, começo assim, falando, vocês têm valores, coisas que vocês fizeram muito certo, continue. Tem coisas que vocês já fizeram que foi muito errado, e isso tem que fazer sentido. Eu até brinco, se você colocar o dedo na tomada e você sabe que dá choque, eu não preciso perder tempo com vocês mais com isso, vocês já sabem. Mas o grande X da questão, o que vocês não fizeram ainda? E é isso que a gente vai trabalhar aqui no consultório. É isso que a gente vai trabalhar aqui. O que vocês ainda não fizeram? Trabalho, capacitação, estudo, né? Novo estilo de vida, lazer, mudança de cidade, entrada de medicação. A espiritualidade, ela é importante no processo de recuperação. Eu só não posso impor isso de goela abaixo para a pessoa. Entende? Por isso que o NA, por isso que o AA, por isso que os grupos de apoio são fantásticos, porque eles denominam poder superior. É a forma que a pessoa concebe isso aí, e ele consegue resgatar. Né? Então, a comunidade terapêutica, né, ela precisa, né, ela trabalha modelo biopsicossocial e espiritual. A saúde trabalha modelo biopsicossocial, né? Temos que cuidar do biológico, do psicológico e das redes sociais e da espiritualidade. Então, o que mudou daquela época para agora é que hoje parou de olhar só para esse. Tu não está lá para parar de usar droga. Tu está nesses ambientes para se tornar a tua melhor versão.
para te evoluir como ser humano, para te verificar as tuas questões. Então eu digo, se tu não lê, vai ler. Né? Se tu tem dificuldades de fazer algumas coisas, procure fazer. Então suscitar nele essa motivação interna para ele se descobrir dentro desse processo. Paralelamente a isso, a essa questão que você faz nos seus atendimentos, qual foi a tua motivação para tu sair desse ciclo de 10 anos? O estudo. Sem dúvida nenhuma, o estudo. Foi isso que eu falei lá mais uma vez. Foi essa motivação. Tipo assim, cara, vou ter que me engolir, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero estudar. Porque eu me apaixonei quando eu fui trabalhar de monitor. Eu nunca tinha trabalhado de monitor. Em uma dessas suas idas... Essa quando eu te falei que eu migrei, que eu terminei em 2010, fui para Curitiba, fiz o curso e daí eu fui para aquela cidade, Mandirituba. Certo. Ali eu fui monitor. Quando eu fui monitor, eu percebi que as minhas experiências de perda com filho, com mulher, com pai, com emprego, com trabalho, essa forma de acolhimento, estava conseguindo movimentar eles a saírem desse movimento de inércia. Mas eu tinha pouco conhecimento, eu só tinha a minha história. E eu sempre tive comigo que a minha história ela é muito boa comigo, mas ela não é científica. O que aconteceu com o Everton não é repetitivo. E hoje os operacionais desses locais que trabalham, eles insistem em ficar repetindo o que funcionou para ele. Então a gente precisa olhar na ciência. Hoje existe Jorge de Leon, é um estudioso internacional, psiquiatra renomado mundialmente, e ele traz uma teoria que ele diz assim: o que leva as pessoas para a comunidade terapêutica são as pressões internas e as pressões externas, os prejuízos do uso da substância. O que está dando mais resultado hoje no processo de recuperação é motivar essas pessoas a descobrir, a excitar qual seria a sua motivação. Eu sempre falo, qual que é a tua praia? Descobrir isso. E outra, o que o local de tratamento oferece como oportunidade para que ele alcance esses objetivos. Então essa ideia do passado, do bate que cresce, igual chantilly, enfia o dedo no olho do cara, estimula, confronto, a gente percebe que hoje isso não vem dando mais resultado. O que mais está dando resultado hoje é o acolhimento. Hoje existe uma abordagem que se chama entrevista motivacional, desde 1983. Passei aquele período todo de internamento e tudo, então eu tenho uma relação de amor e ódio, porque isso é uma coisa que hoje, junto com a TCC, é um padrão ouro de acolhimento, que ela diz que existe o espírito da empatia, compaixão, parceria e evocação. Evocação é isso que eu estava te falando, a gente conversa com ele. Tu já pensou buscando a tua filha na escola? Tu já pensou tu se formando no 2º grau? Tu já pensou tu voltar a ler? É essas coisas que concorrem com o uso da substância. E quando a pessoa, passando do processo, desintoxicação, ela entender todos esses processos. Mas a busca é essa mudança de qualidade de vida. Então, e aonde que entra a família nesse processo todo? Bom, eu vou falar uma coisa agora até muito, bem assim, né, provocativa, né? Não sei como é que isso vai... Mas, enfim, a família é algo importante no processo da recuperação, ponto. Uma família tratada é um ambiente de proteção para o usuário de substância. O que é uma família tratada? Um usuário, quando ele está na ativa do uso, na motivação do uso, ele comete muitas loucuras e ele provoca muito sofrimento emocional, muitas feridas nessas famílias. E essas famílias precisam de tratamento, elas estão dependentes, elas estão mais doentes do que a pessoa que usa, né? Porque a família passa isso tudo de uma forma consciente. O colhido está usando, a pessoa que faz o uso, né? Então ela não vê. Perfeito. Mas uma família que tem dificuldade para reconhecer todos esses processos, que ele possui um transtorno por uso de substância, uma modificação do seu cérebro, devido à quantidade de droga que ele usou no seu cérebro, modificou essa estrutura, modificou toda a parte emotiva, da emoção, né? O que acontece? Uma pessoa que usou a substância, ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com o estresse, ela é mais sensível. Uma pessoa extremamente sensível, ela acaba estourando muito rápido. Por isso que precisa trabalhar habilidades sociais, por isso que precisa trabalhar essas informações. Então essa família, ela precisa buscar conhecimento. Se ela não consegue lidar com isso devido a muita dor, né?
esse é um ambiente de risco para ele. É um ambiente de risco. Então, quando eu trabalho com os usuários, eu preparo eles das duas maneiras, dentro do que eu estou te falando aqui. Talvez o lugar dele ficar sóbrio, a maior dificuldade de ficar sóbrio seja justamente perto dos seus familiares e parentes, ou até mesmo no bairro onde ele mora. Hoje a ciência evoluiu tanto que a gente entende que existem estímulos respondentes, que ativam a nossa memória, né? Existe uma junção que é a gênese da dependência química, que é a questão do fator do local, que é parte biológica, né? Que é a questão social, que é o efeito da substância. Tudo isso vai trazendo marcas, assim, falar para o público entender melhor. Dentro da nossa mente, quando a gente faz o uso da substância em determinado local, ela está amarrada muito com o prazer e na nossa memória. Então, se uma pessoa faz o uso de substância em determinado local, na casa dele, tipo um banheiro ou tipo um chuveiro que fez uso de cocaína, por mais que ele esteja bem intencionado, ele precisa trabalhar essa ali, porque isso ali a gente chama de estímulo respondente. O fato dele ter usado ali, aquilo ali é um estímulo que determina um gatilho que vai lá no inconsciente. É igual você vê uma música que lembra alguém, um namorado, sei lá, um momento de muito amor. Quando você escuta aquela música, pô, é a tua memória se ativando com o prazer, com o social, te trazendo lá para aquele momento. Certo. Então ele precisa aprender a enfrentar esses mecanismos de forma cognitiva, né? A alinhar esses pensamentos, mas no começo do tratamento evitar esses estímulos. Então, por isso que quando ele está em tratamento, ele precisa ir para casa, voltar, ir para casa, voltar, pegar, que a gente chama de barulho, para que eles entendam, né? Porque a gente tem de todos os níveis sociais dentro de uma comunidade terapêutica, né? Tem até do doutor, mas também tem a pessoa que tem terceira e quarta série. Então, as minhas falas, assim, eu procuro abandonar um pouco do psicologismo, não massagear o ego, e eu quero que o cara entenda o que eu estou falando. Uhum. Agora, uma coisa que chama muito a atenção nessa sua história de superação é que, apesar dos 10 anos que você ficou ali entre ir para a comunidade, usar a substância, o período onde houve essa mudança também foi muito rápido, né? Foi de 2000 a 2010, toda... assim, vamos dizer assim. Microfone. Vamos dizer assim, com base no que eu te falei até o momento, com esse meu start, né, com essa mudança, né, não foi completamente um caminho reto. Não foi um caminho reto, até hoje estou aqui e nada mais aconteceu. Né? Houve muitas facticidades ainda. O viver viver sóbrio do uso da substância, conforme você vai passando de fase na tua vida, digamos assim, você aprende a lidar com situações novas e contexto novo. Para muita coisa eu já tinha muita habilidade, para outra ainda não tinha. Então precisava de um grupo de apoio, medicação, conversas, né? Mundo acadêmico. Então esse processo de tratamento não foi completamente uma linha reta, né? Mas eu tinha um norte para onde eu queria ir. Então eu fui uma pessoa muito teimosa, não me recusava mais a ficar caído. É um desafio diário? Olha, essa tua pergunta é muito pertinente. Como eu te falei que as questões da gente olhar para se tornar a melhor versão, com a qualidade de vida que eu adquiri hoje através do esporte, através da minha graduação, os ambientes que eu venho frequentando, as pessoas que eu conheço hoje, né, eu não sinto mais esse apelo pelo uso da substância, né? A gente tem umas falas, né? Hábitos, locais e pessoas. Novos hábitos, novos locais, novas pessoas. Tu vai adquirindo habilidades de enfrentamento para lidar com essas questões. Então eu sou um cara que sou apaixonado por essa história de viver sóbrio. O uso da substância, ela cobria lacunas, por isso que a gente fala que existe uma função no uso da substância. Existe um papel dentro da substância. Então, quando a pessoa trabalha isso e começa a descobrir qual era o papel, qual era o efeito. Uma pessoa, outro exemplo novamente, sempre relacionando a história, a substância e o social. O alcoolista. O alcoolista, geralmente, quando você conversa, leva mais de 20 anos para se instalar a doença do alcoolismo, né? Muita resistência, para quando eu quero, e mediante 20 anos começa a ter prejuízos, lá com 50, 60 anos que ele começa a ter prejuízo.
Mas por um bom tempo, essa pessoa, devido à forma como ele foi criado, a gente percebe uma pessoa muito inibida, muito introvertida, dificuldade de sentir alegria, muitas dificuldades de relacionamento. Então, o que faz o álcool? O álcool inibe o sistema nervoso central. Para que o público entenda, é como se no lóbulo pré-frontal, nossa parte regial, na frente do nosso cérebro, existe a emoção e a razão. Os dois estão sempre conversando para tomar atitudes. Então, uma pessoa que é muito inibida ou existe uma fobia social, ela tem sempre alguém falando com ela ali, dizendo, não faz isso, não faz aquilo. O que essas pessoas vão pensar de ti, né? Não faz isso, não vai tirar aquela menina para dançar, tu é muito magro. São exemplos assim para que a gente entenda. Com o uso do álcool, essa pessoa passa a experimentar no álcool, é gratificante, a censura dela vai embora e ela vira emoção. Então ele é aquele animador de auditório, então se ele vai lá conversar com aquela menina não dê bola, ele vai no outro, e acaba tendo gratificações desse uso no começo, no trabalho, para conversar, para se expor. Se ele é uma pessoa muito passiva, que ele não consegue colocar as ideias dele, com o uso do álcool ele consegue. Enfim, ela tem uma função e a gente precisa descobrir qual é essa função. Então, que por um período muito longo, está amarrado muito ao prazer, né? Porque a gente aprende, vem numa sociedade, o álcool está ligado muito ao prazer, jogo de futebol, mulheres, festa, né? Se está contente, se o Brasil, eu sempre falo isso, se o Brasil ganha, vamos beber que comemorou, se o Brasil caiu fora, vamos beber que ficou triste. Então, são questões culturais que vêm nos entendendo a lidar com as nossas angústias, né? Como é que a gente lida com a angústia? Sempre tem uma entrada de uma substância. Então, como eu já te falei da cocaína, e o crack é o mesmo procedimento, e a pessoa com ansiosa e o dependente de álcool. Então, existe uma função, existe um papel. E quando tu me pergunta para mim, hoje eu vivo o ápice do meu sonho, né? Ainda falta o doutorado, que foi o projeto que eu tenho, como está na minha dissertação de mestrado ali, que eu te mandei. Tu é formado em psicologia, e quais eu sou formado em psicologia. Aí logo depois que eu me formei em psicologia, eu fiz pós-independência química, com ênfase em comunidade terapêutica. Sou formado em psicoterapia cognitiva comportamental e esse ano me tornei mestre em psicologia clínica da saúde, né? E estou agora no processo, o TCC já foi aprovado, só vai vir à banca, e assim que concluir, rumo ao doutorado. Isso foi um projeto lá atrás. Então, falo um pouco dessa história que é legal. Quando eu estava dentro desse processo de migrar, que eu falei para você que eu tive que atravessar a atmosfera catarinense, porque aqui não encontrava o que eu precisava. Conheci uma federação que se chama FEBRAC, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. E aí eu fui viajar para São Paulo, esse lá onde era pioneira de comunidades terapêuticas que trouxe para o Brasil, né? Enfim, e lá tinham grupos que eram de grupos de capacitação da FEBRAC, que ela trabalha com módulo 1, módulo 2, módulo 3. Até então eu tinha uma ilusão assim, cara, eu vou estudar, vou me formar, imagina, isso vai de craque psicólogo, vou ser o único no mundo. Quando eu cheguei lá, aquelas pessoas que eram as pessoas que estavam dando o curso de capacitação eram doutores, e aí foi incrível. Tudo aquilo que eu tinha de instinto, que eu percebia que nossos tratamentos podiam ser mais eficientes e menos negligentes, se transformou em coisas palpáveis. Eles estavam falando, olha, pode ser tratado assim, pode ser tratado assim, vamos tratar melhor. Todas essas coisas que eu já falei para você, eu encontrei lá fundamentado. Então a FEBRAC é uma federação que traz a ciência para dentro. Então, e dentro, lá eu fiz uma amizade com o Dr. Pablo Curlante, que hoje é referência no Brasil em comunidades terapêuticas, enfim. Ele é um doutor também, ele passou todos os processos muito parecidos. Ele também veio de uma história de rebeldia, que não gostou e foi estudar, e hoje ele é um cara assim, que ajuda muitas pessoas. Precisa entender, né, que esse cara que está ali, que esse ser humano tem uma história de vida, que é individual, não tem receita de bolo, não dá para aplicar receita de bolo mais, é um olhar individual. Então existe hoje o PAS, Plano de Atendimento Singular, né? CONAD 2015. As comunidades terapêuticas são sugeridas a trabalhar, algumas trabalham. Tem comunidades boas? Conheço uma comunidade terapêutica muito top, muito boa. Dentro disso que eu estava trazendo, ela trabalha com isso, que é o Novo Amanhã, que fica em Jaraguá do Sul, né?
Eles trabalham com uma equipe, psicólogo, assistente social, trabalham com a FEBRACT. Lá as pessoas são oferecidas um buffet de oportunidades para concorrer com o uso da substância. Né? Estimulado ela voltar a trabalhar registrado. Então, essa comunidade lá, ela trabalha dentro disso, mas tem outras comunidades que precisam desenvolver ainda. Com certeza. Do trabalho. Mas a ideia é essa, da recuperação hoje, entender que cada ser humano que está ali é individual, cada ser humano que está ali tem uma história de vida. Eu digo muitos quando chegam numa comunidade terapêutica, você sobreviveu até aqui, agora vamos aprender a viver. Isso é interessante, é um relato importante, um relato forte. Acho que a gente podia ficar aqui por muito tempo conversando, ouvindo e tendo, né, esse exemplo de superação. Quando o Everton comentou que era ex-dependente químico, eu falei, nossa, que história impressionante que a gente vai contar, porque hoje o mundo, né, a droga, ela está inserida em todos os meios, em todos os lugares. Então é extremamente importante a gente falar e ver um exemplo como o Everton, que hoje trabalha na área da saúde. Sim, eu gostaria de fazer só mais uma fala. Por favor. Para encerrar. Realmente esse comportamento de vir aqui, de abrir isso, né? Eu percebo que é importante, sabe por quê? Porque a gente vê tanta coisa ruim, né? Claro que vai ter pessoas que vão olhar para a minha história de vida e dizer, cara, o cara é foda. Outros vai despertar preconceitos, né? Mas o amor que eu tenho à causa, eu sei que nesse momento, falando aqui na rádio, eu sou a esperança ou o sonho de eficácia para aquela mãe que tem um filho usuário de crack, né? Para aquela irmã que tem um filho usuário de crack, para aquela filha que quer que o pai pare de usar, para aquele irmão, né? Para aquela comunidade terapêutica, o sonho da eficácia do tratamento, o da sociedade melhor. Então, para essas mães, para essas pessoas, para o próprio usuário, cara, não desiste, né? Talvez tem coisas novas para ser feito, tem o que você ainda não tentou, né? Porque ficar rodando, ficar repetindo, enquanto você não adquirir novos conhecimentos, você vai ficar rodando o teu HD dentro do que você tem, que é o quebrar essas crenças, é estimular ele a aprender, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, todo esse processo foi em busca desse autoconhecimento. Eu queria conhecer cada vez mais para ajudar mais. Tanto que no meu TCC, lá, se você ler, a minha dissertação, perdão, tinha isso, olha, todos esses anos de conhecimento empírico, de vivência, do que eu achava, do que foi negligenciado, rejeitado. Não, eu fui atrás de fundamentação teórica. Ó, gente, a chance de recuperação está aqui, vamos fazer? Está aqui. Vamos se abrir, vamos tentar fazer. Não é eu que falo, é a ciência que está falando que existem métodos que podem ser muito mais eficazes. A TCC ela tem um arsenal de técnicas que está dando resultado. Exatamente para essas questões da pessoa, ela não quer. Não, ela não tem razões internalizadas ainda. Ela está pré-contemplativa, ela não vê motivos para mudar e não quer mudar. Então, o que precisa? Qual é esse desejo quando fala, né? Desejo para mudar. Ela deseja, a gente entende assim, ó, que ela tem motivos para parar e motivos para não parar. E aí que está a deixa. Vamos investir nesses motivos que ela tem. Pode ser pai, que ele não teve pai, então agora ele tem um filho, vamos lutar para ele ser um pai, né? Ou a mãe, enfim, ou voltar a estudar, enfim. Mas a gente trabalha muito despertando para que ele procure ser essa nova versão dele, né? Que ele ainda não fez. Perfeita colocação. Tá, Everton, quero te agradecer, muito obrigada por abrir a sua história, contar essa história aqui para quem está nos assistindo nas redes sociais do Jornal do Médio Vale, uma história de superação, de inspiração, de motivação. E fico à disposição quando vocês quiserem conversar mais ou alguma coisa muito mais específica, entre em contato comigo. Perfeito. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Foi a nossa entrevista para lá de especial com o Everton Lizano, ele que é psicólogo aqui no município de Timbó e veio contar a sua experiência de ex-usuário de crack e cocaína, a hoje grande profissional da área da saúde.